Olá, está começando mais um episódio do Casal que Nutre. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos pacientes têm nos questionado, têm nos perguntado sobre o aumento do câncer em jovens. Então, se você é a primeira vez que está nesse canal, se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, então já se inscreva nesse canal, já compartilhe esse vídeo, já manda para o seu amigo, para a sua amiga, que hoje nós vamos abordar sobre esse tema, o aumento do câncer em jovens. Exatamente. Recentemente saiu uma reportagem na Globo News e uma das causas que foi aventada é alguns hábitos alimentares que podem ser causadores disso. Então, as pessoas têm perguntado para a gente justamente por isso, porque a gente mexe com essa parte da nutrição e da nutrologia e o que pode causar esse aumento de câncer. Recentemente saiu um trabalho no BMG Oncology na Inglaterra, que é um jornal de referência em oncologia, a respeito disso. E esse estudo mostra que entre 1990 e 2019 houve um aumento de 79%, não é um aumento simples, é um grande aumento na incidência de cânceres entre pessoas jovens, ou seja, pessoas até 40 anos. E esses pesquisadores foram ver o que há atrás disso, Mariana, o que está acontecendo que há esse grande aumento. E a gente tem percebido, eu acho que todo mundo conhece, a gente vê sempre na mídia, né, pessoas jovens, tá, com problemas relacionados aos tumores, que a gente antigamente via somente em pessoas mais idosas. Lógico que também há um aumento do diagnóstico, os exames hoje são melhores, tudo, mas existem alguns fatores relacionados. Então, esse trabalho recente do BMJ Oncology mostrou alguns fatores que podem estar atrás disso. Um deles é o aumento que a gente tem ultimamente do consumo de alimentos processados, tá? De carne vermelha e também de processados. Mas os processados parece que são os alimentos mais vilões disso. Pode falar para a gente, Mariana, sobre isso? Isso, sobre os alimentos ultraprocessados que está aí disponível para a gente no mercado de forma muito fácil e muito prática, né? Aqueles alimentos que vêm em embalagem, assim, principalmente aqueles que vêm escrito assim, alto teor de açúcar, ou então alto teor de gordura. Então são alimentos que já estão vindo com essa informação, e essa informação não é à toa não. Essa informação é para nos alertar sobre o risco que esses alimentos nos causam se forem consumidos assim em grande quantidade, de forma assim habitual, diariamente, né? Então as pessoas acabam consumindo demais esse tipo de alimento. Por quê? Às vezes é mais fácil, né? Tá ali congelado, é só chegar em casa e descongelar, ou então só abrir a embalagem e já comer. Mas são alimentos que causam muitos danos à nossa saúde. Então, questão do processo inflamatório, são alimentos muito inflamatórios no nosso corpo, são alimentos que aumentam o nosso colesterol, aumentam a glicose, então são alimentos que são bem danosos à nossa saúde. Imagina você, vou dar um exemplo aqui bem prático, imagina você vendo um anúncio de uma casa para vender, uma casa muito bonita, mas no anúncio está escrito, essa casa apresenta um problema estrutural, então essa casa apresenta um problema de infiltração. Você compraria essa casa? Poderia até comprar, mas sabendo do risco. Ou talvez você não compraria se você soubesse desse problema. Optaria por uma outra casa, não é verdade? É assim que acontece com os alimentos. Então, quando você vê essa informação na embalagem, presta atenção, observa, vê se você não consegue trocar por um outro alimento mais natural, mais saudável, né, para evitar esse tipo de problema. Exatamente. Então, a Mariana falou corretamente sobre isso. A gente é um alerta que a indústria foi obrigada a colocar. Você sabe que a indústria do tabaco, do cigarro, também teve que fazer isso. Eles não fazem isso de uma maneira que eles querem fazer, porque eles perdem dinheiro com isso, mas eles se viram obrigados a colocar porque os trabalhos, todos os trabalhos mostram isso, que esses alimentos são danosos à saúde. Não são proibitivos, né, Mariana? A gente diz assim que na nutrologia, na nutrição moderna, a gente não proíbe ninguém de comer nada. Você tem que comer com consciência. Então, se você deseja comer um alimento processado, saiba o momento que você vai comer, coma numa quantidade adequada, mas nunca faz isso à base da tua alimentação, né? Infelizmente, a gente vê nessa vida corrida, esses alimentos que a gente chama de fast food são mais fáceis, né? Então, as pessoas acabam optando por isso, às vezes por uma questão de tempo, questão de economia, tá? Então, você pode consumir, mas não seja a base da tua alimentação. É o que a gente sempre fala, vamos aprender a descascar mais do que desembalar menos. Então, isso é fundamental. Mas também existem outros fatores que estão associados a essa vida moderna, né? Um deles é o sedentarismo, tá? E a outra é a obesidade. A obesidade está totalmente ligada a esse fator, né? Tanto ao consumo de ultraprocessado, como também ao sedentarismo. É isso que a gente vem pregando, assim, todo dia nas nossas redes sociais, no consultório, com nossos pacientes, com nossos amigos, e a gente pede que vocês divulguem isso. Então,
esse consumo exagerado de produtos que não são adequados à saúde, né? Uma vida sedentária, né? Que leva à obesidade, então isso gera processo inflamatório, né? Então tudo isso acaba gerando esse aumento de risco de cânceres que a gente está vendo. Uma coisa importante, Mariana, que a gente tem que notar também, é que a gente vê muitas mulheres grávidas também consumindo esse tipo de produto, né? Esse vai ser um tema futuro que a gente vai falar da importância da alimentação adequada na mulher grávida e na mulher que deseja engravidar. O ideal é que a mulher que deseja engravidar, ela já adote um hábito de vida saudável para que esse bebê nasça com uma predisposição a não ter obesidade, não ter esse tipo de problema. Tá? E o pai também. E o pai também. É importante frisar também a importância do pai. Exatamente, essa é da epigenética, né, que é um tema muito bacana que a gente vai falar mais para frente. E tem outras coisas também, né, Mariana? Esse trabalho também eles abordaram duas questões assim, bem interessantes, que é o problema do microplástico, tá? E o problema também da exposição à luz excessiva. Tá? São temas novos, que os microplásticos, tudo que a gente compra hoje, tudo a gente está envolvido em microplástico. Então, a maioria, por exemplo, desses alimentos processados, eles são embalados em plásticos. E esses plásticos deixam resíduos no alimento. A hora que a gente ingere esse microplástico também é absorvido. Tem pesquisa mostrando que esse microplástico eles estão aderidos à nossa parede intestinal. Isso gera processo inflamatório, tá? Além disso, eles criam um filme como se fosse uma barreira no nosso intestino que prejudica a nossa flora microbiana, nos proteger. A nossa flora é algo que é uma grande aliada nossa e esse microplástico ele adere na barreira e faz com que a nossa flora não se alimente adequadamente e ela morra, dando lugar a uma flora que não é boa, que é uma flora patogênica. Além disso, alimentos processados também prejudicam a nossa flora intestinal, que nos protege e deixa criar uma flora patogênica que não faz bem à saúde. A outra coisa também é o excesso de luz, essa luz artificial, por exemplo, essa que vocês estão vendo, né? Essa luz da tela do celular, essa luz da tela do computador, que ela afeta principalmente a nossa glândula hipófise, e principalmente a nossa produção de melatonina. A melatonina é uma substância que ela nos protege, ela é uma grande indutora do nosso sono, então por isso que a gente tem que evitar de usar tela à noite, principalmente, tá? Porque a melatonina, além dela induzir o sono, ela é essencial como um antioxidante, é os melhores antioxidantes que a gente tem, ou seja, toda a reação inflamatória que nós temos no organismo, a gente tem substâncias no nosso organismo que combatem isso, substâncias naturais, né? A gente foi criado de uma maneira a poder reagir a isso. E a melatonina é uma delas. Então, o excesso de luz, tá? Seja de luz artificial, seja de tela, seja de computador, causa uma alteração dessa melatonina, tá? E faz com que a gente tem uma proteção menor. Inclusive, tem trabalhos mostrando que trabalhadores noturnos, por exemplo, eu também sou médico, né? Também sou intensivista, trabalhadores noturnos têm uma maior incidência tanto de obesidade, como também de determinados tipos de tumores. Tá? E um dos fatores aliados a isso, além do estresse, além do sedentarismo, além de tudo, também está essa exposição. Então, o que a gente tem que fazer, Mariana, então, para mudar isso? Isso, mas antes disso, vamos ver quais são os tipos de câncer. Quais são os tipos mais comuns, né? Tem aumentado tanto, mas quais são os cânceres que estão são aumentando? Mais comuns, né? Principalmente nos jovens. Sim, principalmente são os cânceres de mama, o câncer de pulmão, o câncer de cólon e o câncer de estômago. Mas o de cólon, tá? E do intestino grosso, é o principal. Hoje, inclusive, já representa uma grande parte da mortalidade entre jovens. A gente via isso em pacientes acima de 60 anos e hoje a gente está vendo isso em pacientes mais jovens. Inclusive, pacientes jovens que têm histórico familiar, que têm um consumo alto de alimentos ultraprocessados, que têm todos os fatores de risco, seria interessante prestar um pouco mais de atenção e, de repente, fazer uma colonoscopia mais precoce e uma endoscopia também, além dos outros exames que são necessários para os outros tipos de cânceres. Então fica aqui a nossa orientação sobre a importância de uma alimentação saudável, a importância de você praticar uma atividade física, se exercitar, né, para não ter esse tipo de risco mais proeminente, né, verdade? Uma dieta saudável, balanceada, é o estilo mediterrâneo que a gente tanto fala, né, Mariana? A gente não quer que todo mundo fique só nesse estilo alimentar, mas é um estilo alimentar mais saudável, praticar pelo menos 180 a 200 minutos de atividade física por semana, né? Ter uma higiene de sono, saber uma hora legal de dormir, evitar a luz excessiva. Então, são os bons hábitos que fazem com que a gente evite até isso. E quanto mais precoce isso, melhor. Tá? Então, se você tem crianças em casa, você tem que já adotar esse costume, servir de exemplo. O maior exemplo para as crianças somos nós, né? Os pais, né? Mas nunca é tarde para mudar. Mesmo que você seja uma pessoa que já tem 60, 70, 80 anos, você tem que
procurar fazer isso. Nunca é tarde para você mudar a tua alimentação, nunca é tarde para você fazer uma atividade física. Então, a hora de começar é agora. Tá? Então, vocês hoje tiveram informação e vamos que vamos. Tá? Estamos à disposição. Curta e compartilhe o nosso vídeo, né? Se inscrevam no YouTube, se inscrevam também no Facebook, no Instagram. Tá? Então, no Instagram e no Facebook estão os nossos nomes pessoais, né? E no YouTube está Casal que Nutre. Tá? Tudo de bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.